E aí, jovens, futuro do Brasil, vamos começar hoje mais um novo conteúdo. Nossa, ficou horrível, né? Cruzes. Vamos começar hoje mais um novo conteúdo. Bem, mas vamos lá. Lindos, então nós vamos começar a discutir o neocolonialismo, tá? Sim, eu gosto, hein? Pô, já ouvi muito Racionais. Você escuta também, Live? Pô, eu adorava, tinha uma camisa deles. Meu, Meu sonho era ir num show, mas quando teve o show do Racionais aqui, Vicente, acho que a nega tava grávida, o Vicente era muito pequenininho, o último show deles que teve aqui, eu não consegui ir. Mas, vamos lá, né? Nós estamos, nós estamos, então, começando aqui um novo conteúdo, beleza? Nós vamos começar a discutir sobre neocolonialismo. Preciso que vocês, né, reconstruam tudo aquilo que nós falamos sobre século XIX, segunda Revolução Industrial, unificações, tudo isso vai ser necessário nesse contexto, beleza? A gente vai estar amarrando de forma lenta e gradual a Primeira Guerra Mundial, tá? Que foi um processo que foi construído desde o século XIX e desencadeado no século XX. Belezinha? Bem, lembrando, qualquer dúvida, manda aí no bate-papo, tá? Sem problema. E depois eu vou disponibilizar os slides para vocês, tá? E as aulas que a gente está fazendo nesse novo portal, eu estou enviando lá para o rapaz do TI e ele está colocando, né, na parte de aluno lá no site da escola, tá bom? Bem, neocolonialismo, tá? Que é o nosso objetivo principal aqui. Nós vamos falar um pouquinho de imperialismo e do neocolonialismo. Bem, o neocolonialismo, a primeira coisinha que eu vou pedir para vocês se atentarem aqui é que nós já usamos esse conceito aqui, ó, o colonialismo, beleza? Então, o colonialismo foi aquele período lá da expansão marítima, onde principalmente Portugal e Espanha, né, buscavam terras para complementar a renda da metrópole, beleza? Agora, aqui no século XIX, nós tivemos o neocolonialismo, beleza? E aí, como que foi construído esse processo que levou a essa situação tão degradante, né? Porque nós temos que pensar o seguinte, nós temos que ter um olhar, né, bem reflexivo nesse processo, né? Se a função da história é estudar o passado para compreender o presente, então, para entender, por exemplo, por que que a África, o continente africano passa por várias mazelas, algumas regiões da Ásia também, né, o neocolonialismo seria, né, uma pegada interessante nesse processo de entendimento, beleza? Então, assim, boa parte do sofrer do continente africano hoje, né, foi estruturado pelo neocolonialismo. Mas antes de adentrar o neocolonialismo, né, eu vou discutir com vocês a ideia de imperialismo, tá bom? O imperialismo seria uma fase do capitalismo, tá? Que foi inaugurada principalmente pela segunda revolução industrial, tá? Vamos pensar no seguinte, deixa eu chegar aqui um pouquinho para trás. Vamos pensar no seguinte, até 1850, 1860, nós tínhamos um país hegemônico, beleza? E aí eu vou precisar da participação de vocês. Eu vou estar ouvindo aqui da minha casa, hein? Quem Inglaterra era esse país hegemônico? Isso mesmo, a Inglaterra. Galera, a Inglaterra, ela mecanizou na primeira Revolução Industrial, ok? E aí ela dominou esse mercado, ele dominou essa questão da produção industrial, né? A partir de 1760 até 1860. Só que com o advento da segunda Revolução Industrial, além da Inglaterra, nós tivemos a entrada da França, da Alemanha, da Rússia, entre aspas, do Japão, dos Estados Unidos. Então, um mercado que era totalmente britânico passou a ser dividido aí em pelo menos 6 partes, beleza? Então, o que que esses países imperialistas começaram a fazer? Começaram a buscar monopólios, beleza? Começaram a buscar áreas de influência
para investir o seu capital, para garantir mão de obra, mercado consumidor, matéria-prima, beleza? Então, a fase do imperialismo foi inaugurada com a segunda Revolução Industrial, quando os países que passaram por esse processo começam a disputar zonas aí, né, para garantir o seu desenvolvimento econômico, beleza? Conseguiram entender? Tá? Então, nesse processo aí, né, dessa fase do capitalismo, onde, né, Estados Unidos, Japão, Inglaterra, Rússia, entre aspas, França e Alemanha estão disputando territórios, nós tivemos a construção aí do neocolonialismo. Tá? Ah, professor, mas o neocolonialismo começou a ser construído antes ainda de 1860, sim, beleza? Países como Inglaterra e França se lançaram antes, né, da segunda Revolução Industrial, mas já pensando nesse processo de mecanização. Beleza? Futuro do Brasil. Bem, então, né, foi o nome de uma fase do capitalismo que nasceu aí no século XIX com a formação desses monopólios. Esse monopólio imperialista, ele tinha um objetivo. Quais eram os objetivos aqui, ó? Eu queria buscar matérias-primas baratas, mercado consumidor para os meus produtos industrializados e uma mão de obra barata e abundante, tá? Com isso, nós vamos pegar um pouquinho lá da geografia e nós vamos inserir a noção, né, da DIT, da Divisão Internacional do Trabalho, tá? Divisão Internacional do Trabalho, beleza? Então a DIT, né, ela foi construída nesse contexto aí dessa fase do imperialismo, né, que teve o seu desdobramento no neocolonialismo. Então os países periféricos, os países pobres, continuaram, né, com a sua tendência, com a sua, né, característica de exportar gêneros primários, beleza? E os países imperialistas exportavam produtos industrializados, beleza? Fazendo aí uma troca, beleza? Entre os países imperialistas e os países periféricos, tá bom? Essa troca era justa? Não, meus amigos. Eu estou vendendo gêneros primários, que têm um valor agregado bem menor, e comprando gêneros industrializados com um valor muito maior. Beleza? Seria tipo vender um monte de minério, né, e comprar um monte de automóveis. Beleza? Isso lembra algum país para vocês? Também. Então, né, nós temos esse processo aí que foi fortalecendo o país imperialista e, lógico, né, enfraquecendo os países periféricos. Ok? Dúvidas até aqui, meus lindos? Futuro do Brasil? Não? Beleza. Qual foi o contexto histórico, então, né, do neocolonialismo ou, né, simplesmente dessa partilha do mundo? Então, como nós já começamos a falar quando falamos de imperialismo, né, na segunda metade do século XIX, nós tivemos a segunda Revolução Industrial, tá? Com a entrada de vários países, tá? E aí aumentando as disputas, os confrontos entre esses países. Para garantir, né, a DIT lá, né, e para garantir a mão de obra, o mercado consumidor e a matéria-prima, eles começaram a dividir territórios na África, na Ásia e também podemos citar a Oceania, beleza? Principalmente os países europeus. Mas vale a pena a gente fazer uma espécie de um IPC, um importante pra caramba, né? Que seria a ideia de que Estados Unidos e Japão também, né, estão exercendo uma atividade imperialista em suas regiões. O Japão na Ásia e os norte-americanos aqui na América, beleza? América para os americanos, beleza?
Nós temos que entender que esse processo de neocolonialismo, ele aconteceu de forma direta ou indireta, tá? Então, né, nesses dois formatos, a maior parte do mundo acabou sofrendo aí, direta ou indiretamente, né, influências desse novo colonialismo, beleza? E aí vale a pena a gente retomar uns conteúdos lá do ano passado, né, e discutir um comparativo entre o neocolonialismo, o novo colonialismo e o colonialismo, tá bom? Fazer aí um comparativo entre esses dois modelos, tá bom? Ele deve estar pequenininho aí para vocês, né? Aí vocês podem apertar aí eu acho que é Alt F11, né? É isso? Não. Ctrl F11? Não. FN F11, isso. FN F11. E aí vocês vão aumentar um pouquinho a tela para aqueles que estão usando o computador, né? No celular, eu não sei como é que funciona isso. Mas lembre-se que eu vou disponibilizar isso na nossa próxima aula, tá? Todo esse material para vocês aí. Então, no colonialismo, nós vivíamos uma fase diferente do capitalismo, tá? Então, vamos retomar aí fases do capitalismo. Nós tivemos o capitalismo comercial, o capitalismo industrial, o capitalismo financeiro e o financeiro bélico, que é o atual. Beleza? Não confundam fases com estruturantes. Beleza? Então, fases do capitalismo comercial, industrial, financeiro e financeiro bélico. Estruturantes do capitalismo seriam, né, o mercantilismo, o liberalismo, o neocapitalismo, o neoliberalismo, tá? A filosofia econômica aplicada à estrutura, tá bom? Ao capitalismo, tá bom? Bem, futuro do Brasil, eu sei que deu um negócio de estrutura, estruturante, fases, né? Mas é necessário, vocês já estão bem grandinhos, né? Bem, então, no colonialismo, nós tínhamos a fase do capitalismo comercial, enquanto no neocolonialismo, a fase do capitalismo aqui era industrial e financeiro, tá bom? Quais eram os objetivos aqui, ó, no colonialismo? Vamos lembrar, Portugal, Espanha, né? Especiarias, produtos tropicais, né? O açúcar, por exemplo, e metais preciosos. Tá? Então, na América Espanhola e na região de Minas Gerais, nós tivemos a extração, né, de toneladas e toneladas de ouro e prata. Quais seriam os objetivos, então, do novo colonialismo, do neocolonialismo aqui? Então, nesse caso, os objetivos eram o mercado consumidor, né, para os produtos industrializados, buscar matéria-prima, beleza? Levar o excedente populacional, tá? Nós temos que lembrar que, por exemplo, a Inglaterra, né, desde antes do neocolonialismo, bem antes, a Inglaterra já vinha buscando meios contraceptivos, tá bom? A Inglaterra, ela tentava reduzir a natalidade, tá? Eu já tinha comentado com vocês nas nossas aulas presenciais que, por exemplo, na Inglaterra nós tínhamos, né, um protótipo de camisinha, né, que ele era feito com tripa de carneiro. Pegava a tripa de carneiro, amarrava a pontinha e utilizava como uma camisinha, né? E o coitos interrompidos que, né, eles acreditavam que poderia também ajudar, né, na redução da natalidade. Apesar disso, a população inglesa cresceu muito. E aí esse excedente, essa população a mais, né, ela foi mandada para essas regiões, né, na África, na Ásia e na Oceania. Beleza? Bem, então, o objetivo aqui, os objetivos, né, melhor dizendo, aqui no neocolonialismo, eram vários e vários e vários, tá bom? Qual era a região do colonialismo? O continente americano. E do neocolonialismo? África, Ásia e Oceania. Beleza? Nós também sofremos aqui na América, mas, né, o grande foco foi principalmente aí África, Ásia e Oceania, tá bom?
E nós tivemos uma diferença interessante aqui, tá? Marquem isso aqui. No caso do colonialismo, o estruturante era o mercantilismo, beleza? O mercantilismo, a política econômica do rei absolutista. Então, a expansão do capitalismo, ela era controlada pelo Estado, ela era dominada pelo Estado. Já na fase do novo colonialismo, do neocolonialismo aqui, ó, nós temos a burguesia controlando, né, esse novo colonialismo, beleza? Por que dessa diferença? Por conta da diferença do estruturante. Então, como eu falei com vocês, no colonialismo era o mercantilismo. No neocolonialismo era o liberalismo econômico, tá? No liberalismo econômico, a defesa era de não interferência do Estado na economia, completamente oposto à ideia do mercantilismo, ok? Então, nós temos aí, né, a expansão do capitalismo por estruturantes diferentes, mercantilismo e liberalismo, ok? Tranquilos? Vamos ver mais um pouquinho aqui, né, desse contraponto colonialismo e neocolonialismo para avançarmos ainda mais. No colonialismo, né, existia uma legitimidade, tá? Essa legitimidade era levar o catolicismo. Lembra que nós estávamos naquele contexto, naquela conjuntura, né, extremamente embaraçada da formação do mundo moderno, reforma protestante, e aí a Igreja Católica com a contra-reforma, né? E aí as almas que foram perdidas na Europa para a reforma protestante seriam recuperadas na América. Então, do ponto de vista ideológico, o colonialismo ele foi legitimado, né, pela fé, beleza? Então, portugueses e espanhóis estavam invadindo a América, né, não por interesses econômicos, mas para levar a fé, irmãos. No neocolonialismo, né, nós temos também, né, essas justificativas ideológicas, tá bom? Então, nós temos também a busca aí por, né, uma justificativa que vai dizer assim que nós não estamos invadindo a África, a Ásia e a Oceania por conta de aspectos econômicos, não. Né? A ideia é outra, a ideia é ajudar. No colonialismo, a ajuda era pela fé, exclusivamente. No neocolonialismo, né, nós vamos aproveitar a questão da superioridade, tá? Porque nós vamos construir uma pseudociência que vai afirmar que o branco ele era superior ao preto, ao amarelo, e nós vamos levar civilização a esses povos, beleza? Esses povos vivem de uma forma bárbara, grotesca, então nós vamos levar a civilização, nós vamos levar a cultura no neocolonialismo. E aí podemos somar também um pouquinho de religião, tá? Mas aí a religião seria um aspecto secundário, mas, né, apareceu tanto no colonialismo como aspecto principal, como no neocolonialismo como um aspecto secundário também a ideia de levar a única e verdadeira fé, o cristianismo. Deus. Lindos. Então, né, através desse nosso comparativo aí, nós vamos começar a adentrar nas justificativas, beleza? Então, nós vamos entender quais eram as justificativas, as desculpas, né, para invadir esses territórios na fase do neocolonialismo, tá? Do colonialismo, a justificativa era levar a fé, beleza? Ficou feio esse círculo, peraí. No colonialismo, a justificativa ideológica era levar a fé, beleza? Já no neocolonialismo, nós temos mais justificativas, ok? Bem, então, para simplificar, né, eu vou ter uns tópicos aqui de justificativa e depois nós vamos desdobrando eles, né, durante a exposição desse conteúdo, tá bom? Bem,
Mito da superioridade europeia, tá? Então, os europeus vão começar a criar uma ideia de que eles são superiores e, por isso, né, deveriam dominar esses territórios na África, na Ásia, na Oceania, tá? E aí vão utilizar características biológicas, né? Uma pseudociência que vai afirmar, por exemplo, que o europeu, né, ele é superior porque ele é mais inteligente, tem uma cabeça maior, cérebro maior, mais inteligente, né? E a fé europeia é a única e verdadeira fé, beleza? O cristianismo. E a questão de levar o desenvolvimento técnico e científico, beleza? Então, quando eles estão levando etapas da sua produção, né, estabelecendo a DIT, a Divisão Internacional do Trabalho, levando etapas para a África e para a Ásia, eles estão levando conhecimento técnico, estão levando ciência e não explorando economicamente, beleza? Tínhamos ainda a questão da diplomacia do canhão, que seria mais ou menos a ideia de que aquilo que eles não conquistaram por bem, entre aspas, né, conquistariam por mal. Mas nós podemos formular isso de uma forma mais clara. Aquilo que eles não conquistaram por mal, tá? Eles conquistaram por muito mal. Entenderam? Então, isso seria a ideia de diplomacia do canhão. Aquilo que a Europa não conquistou de forma maléfica, eles utilizaram a maldade a 1000 graus para conseguir, através desse contexto. A diplomacia do canhão seriam as guerras, né? A imposição bélica de países europeus em territórios, né, neocoloniais, tá bom? E a justificativa, né, da ideia do fardo do homem branco, beleza? O que seria o fardo do homem branco? O fardo é uma coisa pesada, beleza? Então, qual seria o peso do homem branco? Seria uma ideia construída de que o homem branco estava fazendo filantropia, né? Ele estava enviando os seus para a África, para a Ásia, para a Oceania, para ajudar e não para explorar economicamente, beleza? Então, essa ideia de fardo do homem branco era a tentativa de construção, né, de uma ideia de que os europeus estavam indo ajudar e não explorar. Basicamente, essa é a ideia do fardo do homem branco. Então, todas as justificativas, né, são engodos, né, são mentiras para justificar, né, a grande iniciativa europeia, né, a grande iniciativa desses países imperialistas, porque não só a Europa, Estados Unidos e Japão também, né, de expandir a sua economia. Então, para enriquecer ainda mais, eles exploraram essas regiões, ok? Dúvidas, meus lindos? Futuro do Brasil? Alguma questão? Dúvidas, dívidas, desespero? Não? Tá tudo tranquilo? Belezinha. Então, né, antes de adentrar o nosso próximo slide, né, que é quando nós vamos esmiuçar essa ideia de fardo do homem branco, depois exemplificar a diplomacia do canhão, né, a ideia de darwinismo social, nós vamos deixar isso para o nosso próximo encontro, né, para não ficar também com vocês sobrecarregados, né, nós já passamos muitas informações hoje nessa nossa primeira aula, tá? Então, na próxima aula, nós vamos continuar a partir desse slide 9, falando aí, né, esmiuçando a questão das justificativas para o neocolonialismo, exemplificando, vocês vão observar aí, né, como que essas justificativas eram toscas, beleza? Então, até daqui a pouquinho e tchau, tchau.